Em nome dos organizadores aqui, eu agradeço a ambos os palestrantes, doutor Renê, Luiz, por terem cumprido fielmente o tempo. Alô? Eles cumpriram rigorosamente o tempo previsto, mas aqui a gente também se submete, né, não ao conselhão, mas ao conselho dos organizadores. Estamos aqui com um horário determinado para encerramento desse painel, às 16h10. Eu tinha selecionado mais algumas considerações aqui a fazer e algumas perguntas, as brilhantes palestras proferidas pelo Luiz, pelo doutor Renê, mas eu vou privilegiar aqui a plateia, que vem nos apresentando aqui várias indagações. Eu acho que o objetivo desse encontro é fomentar a discussão, o debate, e as perguntas são bem-vindas. O tempo é pequeno, então já me alertaram o seguinte: as perguntas que porventura não forem respondidas presencialmente aqui serão posteriormente respondidas pelos palestrantes. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui foi formulada logo no início do evento, dirigida ao doutor Renê. Posso ler, se o senhor quiser? Ela foi encaminhada aqui pelo Zé Catraca. Quem é o Zé Catraca? Zé Roberto. Bom, ele inicia te parabenizando por discorrer sobre a reforma tributária do ponto de vista da execução da fiscalização. A propósito disso também, achei muito interessante, porque fiquei confiante, falei assim, já tenho resposta para dar aos contadores, pela exposição de ambos os palestrantes aqui, para tranquilizá-los, mas do ponto de vista da fiscalização de administração tributária ainda é um problema, né? Há dificuldades, embora aqui nós tenhamos aqui uma divergência de opiniões. Então, ele pergunta: qual tamanho você acredita terá a futura administração tributária para esta proposta do Congresso? Terá a futura administração tributária com essa proposta de reforma tributária, provavelmente do Conselho Federativo que eles recebem. Eu acho que o Conselho vai ocupar uns 3 prédios na esplanada dos ministérios, sabe? Não é essa a ideia que estão vendendo. Estão vendendo que é uma estrutura enxuta, que vai ser feito por um algoritmo, vai ser feito todo um sistema totalmente informatizado, com inteligência artificial e algoritmo, né? Eu não acredito nisso, vocês vão perdoar, tá? Ainda mais quando você vai centralizar toda essa parte que está centralizando lá, com o nome de coordenação, mas na verdade é centralização, isso não vai ser feito com pouca gente, não. Não é possível fazer isso com pouca gente. Então, eu acho que a estrutura vai ser uma estrutura pesada, isso vai consumir um valor grande, eu não consigo enxergar isso como estrutura enxuta, porque exatamente ela vai substituir diversas estruturas que não terão mais razão de ser no Estado, tá? Então, isso é o meu sentimento, tá? Não estão vendendo com muito simples. Eu converso com o Procopio, com o Banel, com o Júnior, converso com o Menapi, eles acham que é coisa de uma simplicidade enorme. O Luiz Cláudio também aqui, eu tenho um embate com ele, o Luiz Cláudio fala: olha o PIX. Eu falo: o PIX, a automação bancária, para chegar onde chegou, demorou quantos anos? E o PIX é A pagando para B, né, que tem interesse nisso. Agora, aqui no caso, nós temos emitindo um documento fiscal com N mercadorias, tá? E com interesses ainda, veja bem, isso vai acabar com a sua negação? Não. Né? Quer dizer, continua vendendo sem nota, continua vendendo com meia nota, sabe, esse tipo de coisa, isso não vai acabar com isso, não vai acabar. Né? Isso não acabou na Europa, não acabou em outro lugar, onde da cadeia da negação, não acabou, vai acabar aqui. Então, assim, eu não sou muito otimista com relação a isso, não. Eu acho que a estrutura vai ser grande, vai ser pesada, não sei quem vai mandar nela, esse é o problema, e acho, né, sobretudo, ela é um atentado à federação. Mas com isso, viu, Zé Roberto, vai ser... E outra coisa, só para aproveitando o ensejo, olha, acho que não tem mais como voltar alguns métodos de fiscalização. Lá no Pará, quando eu recebo 80% do que consumido lá vem de fora, tenho pontos fiscais, pego cabelo sem nota todo dia,
Ora, é evidente que não pode ser mais fiscalizado do jeito que fiscalizava, né? Nós estamos botando câmera, CR, né? Vamos criar canal feito, canal vermelho. Hoje, quando emite um CTE lá no Rio Grande do Sul para Belém, eu já sei isso, gente, já dá para acompanhar esse caminhão pelo Brasil todo. Eu já tenho uma central de monitoramento que eu firmei lá na sede da Secretaria da Fazenda, uma sede cheia de tela para monitorar, já tem câmeras todos nos postos fiscais lá. A hora que eu estou falando do Pará, é 2,5 vezes maior do que Minas Gerais. Tá? A hora que tem posto fiscal lá é 2.000 quilômetros de distância. Então, assim, tem desafios enormes. E lá ainda estou desenvolvendo aí um outro tipo de fiscalização, que nós vamos ser pioneiros, que é a fiscalização fluvial. Nós temos um grande trânsito de mercadoria via rio. Tá? Hoje já tem câmeras assim, potentíssimas, com 10 quilômetros, você vai com nitidez, sabe? Você, toda balsa que você para, está cheio de mercadoria sem nó. Então, assim, eu acredito que o seu combate à fiscalização é com o fiscal. Você tem que modernizar, sim. O imposto é muito simples, é muito bom, mas isso não é uma panaceia universal contra a sonegação. Não é. Pelo contrário. E meu medo é esse, o que estão vendendo é uma coisa muito simples e que não vai precisar tanto de fiscal. O algoritmo vai fazer isso por nós, né? E isso, a inteligência artificial vai fazer isso por nós. Então, você vai demandar menos, uma necessidade menor até do fisco. E isso por quê? Porque foi feito, né, gente, por um pensamento liberal de Estado mínimo, e isso aí, falando sem ideologia, mas com muita ideologia, né, que é a questão, né, uma reforma feita para contribuintes, não é feita para administração tributária, tá? E pode casar as duas, sabe? Assim, isso que eu fico cada vez mais irascível, estou ficando velho mesmo, sem paciência, cada vez mais irascível, porque isso é possível, sabe? É possível, dá para você fazer isso, sabe? Não precisa ser dessa maneira, essa maneira não é a única maneira de você fazer, você pode pensar outras maneiras, sugerindo a alíquota zero, a câmara de compensação é muito melhor do que isso, embora acha que não, mas sabe? Dá para ser feito sim, sabe? Então, assim, é só querer fazer, não vão fazer, não está o Luiz aí falando desse sistema gigantesco que vai apurar toda a receita para saber a quem destina essa receita? É possível, sim. Mas eu acho que a administração tributária, ela é muito mais do que isso, muito mais do que produtos automatizados. E hoje, veja bem, lá no Pará eu criei uma diretoria só de ambiente analítico, mandei meu pessoal visitar aqui em Minas Gerais, visitar Paraná, visitar todo lado, para ver onde tem boas práticas. E vocês estão tratando com Big Data, já tem um sistema bom para identificar noteiras, já assim, com poucos dias a gente já está cercando as empresas e está fechando. Então, assim, isso nós estamos fazendo hoje, com inteligência artificial, e se não fizer isso, nós estamos ficando para trás. O seu contribuinte está na nossa frente há anos e anos. A FII sempre foi assim. A sonegação está sempre na frente. Então, nós já estamos empregando isso hoje. A gente tem uma expertise para isso, sabe? Assim, eu acho que poderia ser esse imposto simples desse jeito, com a administração tributária, a nosso cargo do Estado. Eu acho que nós damos conta disso. Doutor Renê, desculpe, tenho que passar aqui. Não, eu estou aprendendo muita coisa aqui. Muito bom. Bom, para haver um bate-bola aqui, eu vou dirigir a próxima pergunta, não foi da ordem aqui, mas para dar a oportunidade da palavra aqui ao Luiz. Essa pergunta foi de um colega, se não me engano, da SAF Bahia, deve ser, Nolasco. Ele pergunta, não seria melhor trabalhar no modelo de base de dados unificado para o CBS e IBS? Documentos comuns, apuração comum para posterior distribuição aos entes? Vamos lá. Claro que se a gente buscar o que é o melhor, né, talvez não do ponto de vista político, mas no termo de vista de eficiência, era o IVA uno, né? Isso eu acho que é indiscutível, assim, que do ponto de vista da eficiência do tributo. Então foram feitas opções, né? Eu digo assim, as opções trazem consequências. E a opção foi feita por se ter um IVA dual, ainda que se discuta a questão do espelhamento e que isso acaba levando a uma aparência de IVA único. Quando eu defino com IVA dual, com uma base compartilhada entre estados e municípios, isso torna um pouco desafiador a gestão, tá? Porque eu necessariamente
na minha opinião, salvo o melhor juízo, eu preciso de uma coordenação central para isso. Por quê? Eu tenho regras de transição, uma transição longa, como já foi dita. Eu tenho N entes para fiscalizar, o aspecto da fiscalização foi dito aqui, inclusive com muitas regras ainda a serem definidas. Quem é que fiscaliza? Eu tenho uma discussão, posso ter uma discussão tanto entre estados e municípios, se a fiscalização é conjunta, ou se um tem, em determinadas situações, prevalência sobre o outro. Nas operações interestaduais, quem é que fiscaliza? É o fisco de destino, porque é princípio de destino, ou é o fisco de origem? Qual é o estímulo que o fisco de origem vai ter para fiscalizar essa operação? N perguntas ainda sem resposta, mas uma coisa eu tenho certeza, a gente precisa fazer isso, se prevalecer o texto como está, de uma maneira coordenada no aspecto do contencioso, na questão da fiscalização, na normatização, precisa ter uma coordenação, não pode cada um legislar à sua maneira. Creio eu, inclusive, que os setores de tributação estarão com sua atuação muito reduzida, quase que zerada, porque sobra alíquota apenas para definir, sobra muito pouco. As instruções, as respostas de consulta, eu imagino, está num exercício de futurologia, isso talvez até esteja expresso na PEC, está no conselho, né? Porque também, novamente, como é que cada um vai dar uma interpretação diferente e como é que fica isso? Vai gerar um monte de contencioso. Então, como eu disse antes, assim, creio eu que a reforma vai ser aprovada e haverão muitos impactos, mas na minha ótica, esse conselho, que não é pequeno realmente, Renê, não é pequeno, porque quando você pega todas essas atividades de arrecadar, distribuir, contencioso, interpretar, legislar, lançamento, né? O lançamento, de quem é responsável? Como é que vai ser esse lançamento? Inscrição endividativa, escreve uma parte na endividativa municipal, outra na estadual, é uma série de coisas ainda para ser respondido. Mas isso só reforça a ideia que necessariamente precisa ter uma coordenação disso, se prevalecer como está, eu estou dizendo. Enfim, fica muitas perguntas no ar. Eu até falava isso para a Rose, né? Eu falei, eu vou levar muitas perguntas, porque eu mesmo tenho muitas ainda que não foram respondidas. Mas como boi a gente come aos bifes, né? A gente tem que estar nessa discussão. Muito importante os senhores estarem discutindo isso aqui hoje, continuar esse debate, porque eu tenho visto, e aí em muitos estados, que assim, os estados estão entrando muito tarde, assim, eu digo mais como categoria e como auditor fiscal também, eu sinto isso, assim, pelos colegas, relação, não sei aqui, não estou aqui em Minas, não sei como é que esse debate, se ele está tão intenso ou não aqui com vocês, mas eu acho que a gente precisa estar mais intenso nesse debate, porque as mudanças serão muitas, então a gente precisa pautar e não ser pautado. Acho que agora estou com o microfone que está funcionando. Luiz, realmente, esse sistema, essa reforma, ela é totalmente disruptiva, né? Tanto do ponto de vista da administração tributária, que nós estamos habituados a fazer, não estou nem falando mesmo da fiscalização tradicional, mas também é disruptiva do ponto de vista federativo, porque todas as experiências, inclusive que você citou aqui do Chile, né? E onde é exitoso o IVA, especialmente na Europa, são experiências de estados unitários, né? Então a gente fica aquela história, é a jabuticaba brasileira, né? Mas nós temos que é o que temos, né? Então assim nós precisamos saber lidar com essa situação. Isso a Constituição, a cartinha está aí todo o tempo a nos lembrar que ela deve ser observada, tem que ser respeitada. Então, em que medida que esse Conselho Federativo, a hipertrofia dele para atender todas essas finalidades, ela não vai também aviltar as competências, as atribuições das fiscalizações, das administrações tributárias locais? Como é que vai se dar isso, né? Bom, tem mais uma pergunta aqui, do Fernando Matos, dirigida ao Renê, no seguinte sentido, ele bem técnica, bem oportuna também, dizendo o seguinte: o que você acha a respeito do agro poder não
ser contribuinte e ainda se enviar crédito para o beneficiário. O crédito, no caso do agronegócio. É aquela... Alô? Veja bem, gente, é uma das excrescências, né? O agro é muito, hoje não é tributado quase nada, né? Absolutamente quase nada, né? Então, assim, e aí está criando essa possibilidade, né, dele continuar, na verdade, uma parte vai estar na alíquota diferenciada, né? Vai estar na alíquota diferenciada, vai ser 40%, que já é mais do que hoje. Mas uma parte vai para a alíquota zero, a parte de alimento, a parte de cesta básica, tá? Então, assim, agora, isso dele não contribuir e gerar crédito, isso desvirtua o imposto como um todo. Isso está longe da estrutura do imposto, não está sendo criado para isso. Eu bem entendi a pergunta, isso desvirtua muito o imposto. O imposto é para ser débito e crédito direto, no mesmo princípio, se não tiver débito, também não pode aproveitar crédito, está tudo incluído lá. Agora, inventar crédito é invenção nossa, né? Invenção nossa do ICMS, não é para ser invenção do IBS, tá? Isso distorce completamente, Fernando, completamente o novo imposto, tá? Muito bem, gente. Estamos aproximando aqui a hora que me determinaram para encerrar o evento. Eu, por mim, ficava aqui, porque eu estou aprendendo horrores. Acho que absorver o conhecimento do Luiz, do Renê, eu acho que assim, as colocações foram feitas aqui, muito importantes, né? Eu gostaria de dar a palavra para eles, a palavra final, para eles encerrarem. Nós estamos nos aproximando ao horário. Por favor, Renê. Tem um detalhezinho ainda que eu quero falar dessa parte final. A minha grande preocupação, se esse sistema vai estimular cada estado a ir atrás da receita própria. Eu acho que não. Eu sou um exemplo vivo disso no Pará. Nesses 4 anos lá no Pará, quase dobrei a receita de ICMS, quase dobrou. Sabe, isso não é fácil. Nós saímos de 10 bilhões, 700 bilhões de reais para 19,900 no ano passado, e esse ano, mesmo com a queda, eu passei lá para 17 para 19, vai chegar a quase 20 bilhões e meio. Tá? Então, assim, essa é a grande preocupação minha. Eu acho de que esse sistema também não vai incentivar ninguém a ir atrás de receita própria. Não vai. Tá? Então, assim, isso é muito grave. E, inclusive, nos jogou agora, como vai usar a média de 24 a 28, nos jogou agora para a gente ir atrás, aumentar nossa receita própria agora, para a gente ter uma boa média para ressarcimento lá. Tá? Então, assim, eu quero aproveitar então para agradecer e dizer para vocês do orgulho de estar aqui. Eu acho que nem cumprimentei o Eugênio e nem o Luiz Dias do Encate, para dizer de como eu me sinto orgulhoso, sabe, de estar aqui falando para vocês, colegas, e de estar podendo levar tudo que eu aprendi aqui em Minas Gerais. Eu visitei o IVA dual do Canadá quando eu era subsecretário da Receita do Estado. Tá? Eu visitei lá a província de Quebec, arrecada e repassa para a União. Tá? Lá são 2, tem o federal, tem o estadual, provincial, e a província de Quebec separatista, arrecada e manda para lá. Então, assim, tudo que eu sou, eu aprendi, devo à Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Tudo eu aprendi aqui, estudei aqui, fiz direito quando eu já estava, só mestrado que eu fiz depois de aposentado. Mas, enfim, quero agradecer a oportunidade, dizer a vocês de onde quer que eu esteja, né, nem tem como esquecer Minas Gerais, e levo daqui exemplos assim, enormes. Nós somos, de fato, uma categoria exemplar, conheço outros estados, eu discuto de outros estados, Minas Gerais, de fato, é uma referência, eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte disso e ainda ser auditor, e ainda receber aposentadoria por aqui, né, gente? Então, assim, ainda tem que cuidar muito, vocês têm que cuidar muito disso aí para eu poder continuar com a minha aposentadoria, tá? Então, muito obrigado a vocês. Bom, queria uma mensagem de realmente agradecimento a vocês. Espero que eu possa ter contribuído para o debate aqui no estado de Minas Gerais. Esse é um tema que bastante me instiga, justamente por ter uma ótica de ter oportunidade de construir um novo, de alguma forma contribuir para o crescimento do nosso país. Eu sempre gosto de me espelhar nos bons, né? Nos países que deram certo. Temos também algumas experiências em países federativos, algumas experiências boas sobre alguns aspectos, não tão boas, mas qual é a vantagem, pessoal? A gente tem a oportunidade de aprender
com muitas outras experiências, tanto com as experiências ruins, como as experiências boas, porque esse debate chegou um pouquinho, apesar de ter iniciado lá atrás, né, eu acho que a última grande reforma que a gente teve do ICMS, acho que foi em 88 mesmo, mas dizem que já foi uma reforma que já nasceu velha, né, porque depois disso a gente tentou inúmeras vezes reformar esse tributo. Mas eu acho que a gente tem oportunidade de aprendizado, assim, eu tenho me dedicado, debruçado bastante sobre o tema, tenho aprendido cada vez mais, com muitos colegas, inclusive aqui de Minas, o Júnior, né? Tenho aprendido com muitos colegas aqui que a gente convive no INCAT. Enfim, eu acho que eu conclamo vocês para participarem do debate cada vez mais, que é muito importante. Isso mexe com o estado onde vocês vivem, com a cidade onde vocês vivem e com o salário de vocês, com a carreira de vocês. Então, é muito importante. Parabéns a todos aí pelo evento. Bem, senhores. Bom, com apenas 4 minutos, acho que não é atraso, né? Afinal de contas, está dentro do regulamento. Ainda mais pela palestra brilhante que nós tivemos aqui, como muito bem colocado pelo Luiz, o Renê, eu acho que esse debate está começando atrasado, infelizmente, mas também a tramitação na Câmara dos Deputados, ela foi muito assodada. Esperamos que no Senado Federal o debate seja mais cuidadoso, né, e tenhamos condição de apresentar esses pontos que foram aqui colocados. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e dou por encerrado o segundo painel. Muito obrigado. Então, agradeço aos componentes desse painel e eu gostaria que eles recebessem, então, da nossa equipe de recepcionistas uma lembrança desse seminário e também convidar a todos para um coffee break. Retornaremos às 4h40. Aguardo vocês.